E a gente já segue o bonde, querido Emílio Surita, com Vitor Brown, que está de volta. Tá on. Uma salva de palmas para os mais competentes profissionais do jornalismo da Panflix. Grande jornalismo. A gente foi brifado para não postar mais as fotos do Brown Tá On. Vi você na praia. O pai tá Tava on. de férias, tô voltando aqui, tava pegando no breu. Falando isso, ontem o menino Ney decepcionou, mas... Bom, mas vamos pro Vitor Brown. Você fez muita falta aqui. Que é isso, imagina. De verdade, cara. Olha, Preenchendo Vitor. aqui a lacuna da nossa condessa aí de Penápolis, né? A Calininha tá de férias. Calinão, né? De férias Já com tá em Calinão, mas tamo aí, vamos tocar. Kalina tá lá em Penápolis. Tá. Parece que foi pra lá, falou que Foi ia pra lá. visitar a família É e tudo isso mais. aí. É isso aí. E você, Brown, onde você tava? Tava em Porto Seguro, na Bahia. Tava na praia, lá no... Aglomerando. Tava na minha Nada, casa. vazia. Ninguém aglomera. Vazia. a Fazendo casa. coreografia de axé e tudo Tava- mais. Ele não Não, não. tava. Axé Tava na Moá. minha casa. Praia vazia, quase ninguém. Tava numa casa que um amigo emprestou. pro O amigo Igor. é o Zé Maria Pois Trindade. é. Brasília, Vai na tava lá bote casa do Zé Maria. Tava lá E aí? E aí? Bangalô do Zé. Tava lá no bangalô do Zé, lá em Porto Seguro, mas tudo tranquilo, cumprindo todo o protocolo, sem quase ninguém na praia. Vários ouvintes, inclusive, lá em Porto Seguro. Tá forte a Jovem Pan lá, Opa. na Bahia. É que nem o cara que fala, eu fiz um churrasco. É. Aí você fala, pô, mas aglomerou. Eu falo, não, fiz pra mim mesmo. Só 3 pessoas. Diga lá, Ninguém Vitor Brown. churrasco Olha o Brown na ninguém pose da faz quebrada. sucesso. ali. Karaokê de Não, não põe a foto dele aí, não. Pra não colocar. Põe a foto do Brown, não. Pose da quebrada. Pô. O Igor é Magal que tá lá. Magal. Botando as imagens aí. É de Dá moda. São dois imagens aí, picaretas, né? Não faz diferença. Boa. Tomou um capeta e foi... Muito bem. Tava lá. Vamos às notícias com o Vitor Brown. Vamos lá, então? Vamos lá. Quais são? Deixa eu ver Você que aqui. manda. Vamos lá, CPI, né? CPI da Covid. Tá rolando mais uma vez. Ontem a gente já teve o primeiro dia de depoimentos. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta esteve lá, falou por mais de 7 horas. Estava previsto também que ontem prestasse depoimento o ex-ministro Nelson Teich. Mas aí o depoimento do Teich foi transferido para hoje, porque hoje seria a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello. Mas o Pazuello alegou que teve contato com pessoas que estão com Covid-19, com o assessor dele que está infectado com coronavírus. Aí então apresentou esse atestado e o depoimento do Pazuello, que seria hoje, foi marcado para o dia 19, daqui 2 quartas-feiras. E hoje quem está lá então sendo ouvido é o Nelson Teich, o ex-ministro, aquele que teve uma passagem bem rápida pelo Ministério da Saúde. Ele ficou menos de um mês no cargo, 28 dias. Ele assumiu na saída do mordomo Mandetta. da família Ficou, Adams. isso, aquele Walking Dead. que tinha uma aparência Tropeço. um pouco combalida ali, né? A cloroquina não funciona. Esse aí, ele está lá prestando depoimento e mais ou menos em linha também com o que disse ontem o Mandetta. Não teve grande novidade ontem. Não, o na Mandetta- fala do- 6 do horas Mandetta. de depoimento, dá pra ir pro Vilela podcast, já. é. É que ele Dá já pra deu ir pro tanta Vilela. entrevista que a gente já sabe mais ou menos o roteiro, né? Do que ele vai O dizer. Mandetta rapaz. falou que acertou o pico, pô. Certinho. É, teve a Quem polêmica dá? do Fábio Faria também, da pergunta. O Mandetta falou que acertou o Tem pico, dó. pô. Até hoje quem- estamos esperando o pico Cadê do o pico? Mandetta. Mas a polêmica treta foi do Fábio Faria, né? Então, o que aconteceu é que um dos senadores, acho que foi o Jorginho Melo, se eu não estiver enganado, ele fez uma pergunta ao Mandetta durante a CPI, e aí o Mandetta disse que aquela pergunta tinha sido escrita pelo ministro Fábio Faria, das Comunicações, e que o Fábio Faria teria mandado por engano no WhatsApp para o Mandetta. Ia mandar para o senador a sugestão de pergunta e mandou para o Mandetta, apagou a mensagem e o Mandetta disse que leu. É a versão do Mandetta, né? Então, ele disse que a pergunta foi elaborada pelo ministro, mas no mais não houve grandes novidades na fala. O que ele disse ali de mais significativo foi que houve uma recomendação, um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que a Anvisa incluísse na bula da cloroquina a recomendação para que ela fosse ministrada também contra coronavírus, porque a cloroquina é indicada para outras doenças e o presidente, segundo o Mandetta, queria que ela fosse recomendada também para casos de Covid-19. E aí estaria pressionando ele, Mandetta, que era o ministro na época, e também o presidente da Anvisa, que é o Barra Torres, Antônio Barra Torres. E ele diz, o Mandetta, que o Barra Torres não topou, que não avançou essa ideia, mas que o Bolsonaro era assessorado por outros médicos, por pessoas que os filhos do presidente levavam até ele, por médicos que apoiam o tratamento precoce contra a Covid, que apoiam o uso da cloroquina e que o presidente, então, pressionaria ele, Mandetta, por isso. Mas não há grande novidade, porque o Mandetta já havia dito tudo isso, né? Ele tem atacado bem duramente o presidente Jair Bolsonaro, o governo. Ele diz que o presidente, desde o primeiro momento, não quis fazer uma campanha de combate ao vírus, criticou as aglomerações que o Bolsonaro promoveu Posso lá em falar uma Brasília. coisa pra você? Saiu de lá abraçando todo mundo. Posso falar uma coisa Por pra favor. você? Tava na Bonito. praia.
Na praia. Isso tudo é candidato. É política, candidato. Né? É política. Eu queria saber, e acho que todos queríamos saber, dessa CPI, é para onde foi o dinheiro. A grana. É isso. Para onde foi o dinheiro, que é o nosso dinheiro? O dinheiro, Exatamente. Superfaturamento. Isso que eu queria saber. Exatamente. De todos os lados, né? Se não Sim. tiver... Não, quero saber para onde Tá, foi isso com os certeza. bilhões. Os bilhões que Que o foram... governo mais. federal mandou para os estados e municípios. Isso, Que o dinheiro. administraram mal, roubaram. Isso que eu queria saber. Pois é. Para onde foi? Isso é conversa para Tem que apurar. Tem que apurar tudo. Mas isso nós jamais saberemos. Não. Pode anotar. Mais uma, anota lá, ô Índio. O dinheiro da Covid, nós nunca vamos saber para onde foi. Exatamente. Pode escrever. E o interessante é que o objeto da CPI, né, É formalmente, é o colapso da saúde em Manaus. Eu Aquela quero crise do saber oxigênio. onde é que foi o dinheiro da Covid. Dinheiro. Pois é. Que gente ganhou de dinheiro com essa Covid? Está O próprio comemorando Amazonas até... teve casos de corrupção, né? O governador Wilson Lima foi agora denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Loja de teve o vinho. caso dos respiradores comprados em adegas, em lojas de vinho, né? Então, e isso tudo teria que ser apurado, né? Mas o Nunca que vamos a gente- saber, Brão. Pois é, e o que a gente viu nesse primeiro dia Nunca é que nós vamos ninguém saber. nem falou em Manaus, A única em coisa Amazonas. que eu vi de que a gente pode O Iabas, ninguém mais falou nada. cravar é o Renanzinho canonizado. Pois é, o é. novo Renan santo. Calheiros como o jurado, como o juiz ali do Canonizado. tribunal. Canonizado. Isso a gente viu. É uma inversão de valores, né? Exato. É uma- não uma sei. Eu troca quero saber de o dinheiro. O papéis. Todo dinheiro, mundo errou, vai, vamos falar a o verdade. dinheiro nós não vamos saber para onde foi. Isso aí pode escrever. É, Vamos até tocar tentar. o barco. Vamos tocar o barco. Vamos lá, qual a próxima? Ah, a comissão da reforma tributária. Isso é importante, um tema da economia. Melou, hein? Ontem, parece que vai melar a reforma Deus do tributária. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que ele extinguiu a comissão mista que discutia a reforma tributária. O relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ontem chegou a apresentar o texto, ele leu o relatório com o parecer dele, mas aí o Lira alegou que o prazo regimental foi extrapolado, ou seja, que passou ali o limite de sessões dessa comissão. Segurança jurídica Então, e destruiu a comissão, né? daí ele simplesmente acabou com a comissão e agora fica um impasse aí sobre qual vai ser o futuro da reforma tributária. O que se discute é fazer um fatiamento, ou seja, essa proposta aí... Mas já que tinha sido feito atrás, em 3 partes? Sim, Inclusive, o Paulo Guedes já governo tinha enviado uma encaminhou parte para apreciação. em no etapas. Congresso. difícil. Exato. Mas agora Mais do mesmo. E parece que essa decisão desagradou ao Senado, que o Senado queria que a comissão continuasse, Era mas mista, ela foi né? extinta. Era uma comissão mista da Câmara. Com Reúne deputados e o senadores. Senado, mas isso. eu vi, salvo engano, no Estadão, que tem chance de ser retomada pelo Senado Isso, e a exatamente. mesma comissão. Mas aí eu fiquei preocupado com a questão jurídica. Você chegou a ouvir alguma ou ler alguma coisa sobre isso? Pois é, né? Então, a alegação do Arthur Lira é Mas que se for passou pro o Senado? prazo regimental para o número de sessões ali que a comissão poderia ter, o máximo de sessões. Agora, então, a tentativa seria instalar uma outra comissão, para que aí No continuasse. Ou até uma comissão mista, né? Mas não essa mesma. Tudo bem, vocês não comissão. estão sabendo Eles muito vão bem sobre isso, eu não vou aproveitar ficar o discutindo texto. isso. Eu quero saber o Não, seguinte. é importante. Não, É vocês não importante. sabem. É a mudança de Se impostos. vocês não sabem quem vai Fato ser. é que ele extinguiu a comissão. Não, mas o ninguém próximo sabe passo ninguém direito. sabe. Ninguém Isso, Quero saber o certo, seguinte. é um impasse. Diga lá. Vamos ver. Vamos lá. Covas antecipa feriados e muda rodízio. Tá aqui? É sua essa notícia ou não? Não, isso aí Apresentou uma melhora ontem. faz Isso muito faz tempo, uns né? 10 O que tem anos. sobre o Bruno Covas é que Então a Paim errou? Não, é que Eu acho que pegaram um copy-paste Eu da acho. última Não, pera lá. Pera lá, tá tudo errado. Agora eu acho que eu matei a charada. Eu acho que o Paim pegou o histórico da minha conversa no WhatsApp. A última vez que eu vim aqui no Pânico, eu falei desse assunto. Ele pegou a última Não, vez. mas é uma discussão também o rodízio. Pera lá. Volta. Não, acabou já isso aí. Acho que foi. Já foi. Isso é velho. Notícia, vou dar notícia velha pra você. Pô, eu tomei multa. Notícias acho do que- país. Não, então vou lá. Falha nossa. Pais fecha praias no Rio. Da última vez, é isso aí. Paim pegou a notícias antigas. Aqui eu tava... praias, porra. Pera lá, pô. Aqui, ó, notícias Estão zoando o antigas. Fábio Faria e o Paim foi igual aí, ó. Pegou Pais o fechando WhatsApp praia. errado aí. Eu tava... Pegou Covas antecipa feriado. Aí não, Qual é a né, próxima? Paim? Que é a Essa próxima já foi. notícia? Próximo. Posso dar uma, não sei se você tem. Eu Vamos falei, lá. porra, o prefeito Olha pediu lá. licença. Olha lá. ó. Brasil apela aos Eu vou Estados dizer uma Unidos coisa ao pra Reino você. Unido. Peraí, bicho. Não, desculpa. peraí. Tava tentando estratégia. salvar a notícia. Vamos lá, Brown, pode seguir.
Vamos lá, ontem também outra decisão da Câmara foi aprovado o texto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Isso é importante porque houve 2 casos aí recentemente que mexeram com a Lei de Segurança Nacional. A prisão do deputado Daniel Silveira, né, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base na Lei de Segurança Nacional. E também depois aquele caso envolvendo o Felipe Neto, né, porque ele foi processado e havia um inquérito ali contra ele, que agora foi extinto, mas ele estava sendo investigado por ter feito críticas ao presidente Jair Bolsonaro, ter chamado o presidente de genocida, e aí ele foi processado justamente com base na Lei de Segurança Nacional. Então, ela estava gerando muita discussão, porque é uma lei da época do período ditatorial, do regime militar, de 1983, e aí ela tem alguns dispositivos que são considerados muito duros, mas mesmo assim estava sendo usada até recentemente. E até com aquele sociólogo lá, se não me engano, do Tocantins, o Thiago Rodrigues, que fez aquele outdoor escrito Pequi Ruído e foi enquadrado na LSN. Lei de Segurança Nacional também. É um bom passo aí rumo à liberdade de expressão. Pois é, e aí ainda falta a aprovação do Senado, passou pela Câmara, vai ao Senado agora, mas foram criados outros dispositivos no Código Penal justamente para combater aquilo que chamam de ataques à democracia. Tem vários novos pontos ali que foram incluídos na legislação justamente para tentar substituir a Lei de Segurança Nacional, mas então, por essa decisão da Câmara, ela seria extinta. Ela tem algumas previsões ali, como por exemplo essa que deu base aos inquéritos contra o Felipe Neto, por exemplo, ela falava, né, a Lei de Segurança Nacional em punições para quem ofendesse chefes dos 3 poderes da República, presidentes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal ou da República. E foi com base nisso que, então, o Felipe Neto foi enquadrado. Vamos ver o que acontece agora, né? Mas, ao que tudo indica, vai ao Senado e tende a ser aprovada, então, essa revogação da Lei de Segurança Nacional. Muito bem. O que mais? Bom, ontem a gente teve... Notícias do povo. Do povo? Que interessa ao povo. Bom, ontem tem um assunto que está dando o que falar, né? O ataque lá em Santa Catarina, né? Aquela tragédia que aconteceu numa creche. Um homem armado invadiu uma creche na cidade de Saudades, que fica no interior de Santa Catarina, na região oeste, a 600 quilômetros de Florianópolis, armado com uma faca. E ele matou 5 pessoas. 2 professoras, na verdade uma professora e uma auxiliar, e 3 crianças, as 3 com menos de 2 anos de idade. 2 meninas e um menino. Ele depois tentou suicídio, ele se golpeou com a faca, mas não morreu, foi levado ainda, socorrido e levado até o hospital. Está internado em estado grave ainda, segundo as últimas informações, sob custódia policial, é claro, e caso sobreviva, será preso então, mas continua internado. As vítimas foram veladas hoje, houve um velório coletivo num ginásio lá da cidade e agora a gente deve ter o enterro, então, nas próximas horas. E ainda há uma criança internada também, uma das vítimas do ataque, uma 6ª possível, 5 pessoas morreram e há essa outra criança, também com menos de 2 anos de idade, que está internada lá. Agora estão sendo investigadas as causas, né? Por que esse homem de 18 anos, esse jovem, esse assassino cometeu essa barbaridade. Já foram feitas buscas na casa dele, apreendidos computadores. Os pais também vão ser chamados a prestar depoimento, justamente para tentar esclarecer a motivação desse crime. Segundo alguns relatos, ele era vítima de bullying. Ele não era aluno, nunca tinha frequentado essa instituição. Era uma creche justamente para crianças bem pequenas, mas agora a investigação vai tentar traçar justamente o perfil dele e a motivação dessa tragédia. Triste, cara. Muito bem. Tem também os protestos na Colômbia, que eu acho que tem uma certa relação. O que aconteceu? O governo começou a gastar muito essas contribuições sociais e aí a conta não fecha. Eles quiseram fazer uma reforma tributária, não é equivalente à que estão propondo aqui, tá? Mas basicamente para aumentar imposto. O povo foi para a rua, já conta com 19 mortos, e aí foram suspensas as intenções da reforma. É isso, Bruno? Isso, o governo já revogou a reforma, o ministro da Fazenda pediu demissão. Tinha um novo protesto marcado para hoje, inclusive. 19 pessoas morreram no final de semana nos protestos. O governo até recuou, já retirou de tramitação essa proposta. O ministro da Fazenda, que é o equivalente à economia aqui no Brasil, o ministro pediu demissão, a reforma já vai ser revista. O presidente prometeu apresentar uma outra mais branda, mas continuam as manifestações. O Chile passou por algo parecido também, né? Com relação a pautas econômicas, não era a reforma tributária, uma reforma previdenciária, mas mais um país aí com instabilidade grande e protestos, né? A Colômbia. Tem outra importante que é o do Bruno Covas, né, Emílio? A gente não falou dele, ele teve uma melhora, essa é uma boa notícia, até dentro do possível, né? Boa.
Ainda é delicado o quadro de saúde dele, ele continua naquela batalha contra o câncer, que infelizmente se espalhou, teve novos focos descobertos, mas ontem veio esse anúncio por parte da equipe médica que assessora o prefeito de São Paulo. Ele teve uma pequena melhora e deixou a UTI, inclusive. Ele foi encaminhado agora para um leito de terapia semi-intensiva no hospital onde ele está internado aqui em São Paulo. Ele teve, como eu disse, esse espalhamento, essa disseminação do câncer, foram descobertos novos focos nos ossos, no fígado. Ele está internado ainda, então, como eu disse, e se afastou do cargo, né? No domingo ele anunciou que pediu licença da Prefeitura de São Paulo. O prefeito em exercício agora é o Ricardo Nunes, o vice do Covas. Ele fica afastado nesse período, mas segundo os médicos, ele está bem, ele estava até animado, segundo disse o doutor Davi Wipp, que é o médico lá que está cuidando do Bruno Covas. Ele disse que o prefeito estava animado com o jogo do Santos ontem, que queria assistir, que ele tá 5-0, ainda foi uma goleada para alegria dele, então que ele estava animado, queria assistir o jogo com o filho e melhorou, saiu da UTI, já foi extubado, né? Ele tinha sido entubado, agora esse procedimento já foi revertido e ele está num leito de terapia semi-intensiva. A gente deseja aqui mais uma vez as melhoras ao prefeito e a pronta recuperação dele, né? Independentemente de divergências políticas e tudo mais, ficam aí os votos de uma boa recuperação a ele, né? É isso aí, Brown. Sim. Que show, hein? Show. Você faz muito bem. Quer falar do WhatsApp também, Emílio? Tem uma novidade aí. Se você quiser ficar até as 5 da tarde aqui... Não, vai que é bom. Vai lá. O WhatsApp liberou aqui no Brasil a função de transferência de dinheiro entre usuários. Pix. Então, do mesmo jeito, praticamente um Pix. Do mesmo jeito que você manda um áudio, manda uma foto no WhatsApp, você vai poder enviar dinheiro também. Aí não, né? Aqueles golpes do WhatsApp. Tem que ficar esperto com golpes. Imagina o que vai ter de golpe. Tem que tomar cuidado. Com certeza, Imagina o que vai ter de golpe. O que o Delari tá mandando nos grupos dele agora é impressionante. Tá sendo implementado aos poucos isso, né? Vou testar com o não Sami. É no celular de todo mundo que apareceu. Com o Sami é bom, né? Com o Sami dá pra receber bastante. Dá 10 pau aí, Sami. E aí tá aparecendo aos poucos, então, de acordo com as atualizações, conforme você for mudando o aplicativo, aos poucos, segundo o WhatsApp, vai aparecer essa função no aplicativo dos usuários aqui no Brasil. O Banco Central já tinha dado aval. Pode ser até que o Banco Central deu aval para transações entre empresas no WhatsApp. Por enquanto, para pessoas físicas, não são todos os bancos que liberaram, mas aqueles grandões aqui do Brasil, aqueles que a gente conhece, os comercialmente mais famosos, digamos assim, aqueles mais fortes, já liberaram. Também tem vários bancos digitais aí, aqueles que têm contas sem agência, né? Aqueles já liberaram também a função. Então, é uma novidade aí. Mark vai dar para Zuckerberg. mandar dinheiro no WhatsApp. Muito bem. Dito isso, pois não, Zuzu. Não, Mark Zuckerberg ganhando, né, sendo um banco, né? Ele deve ganhar no meio dessa transação, deve ter algum interesse. Que tem alguma Posso dar uma notícia boa? Eu acho que é boa. Claro, Zuzu. Vamos lá. Brasil tenta obter doses excedentes da AstraZeneca para tentar acelerar a vacinação. Calcinha Vac. Não, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tá sobrando vacina Sobra lá lá. dos Estados Unidos. E agora o governo tá tentando pegar essa sobra Quem para é que sobra? vacinar a população. Bom ou não? Bom. Vacina sempre é bom. Não. Eu li de uma Você forma tomou, boa. Brown? Eu não tomei, mas praticamente todo mundo da minha família tomou, tô esperando a vez. A minha vai demorar, né? Tenho 24 anos, não tenho doença nenhuma. eu vou tomar 2045. 2045. Minha avó já tomou a Coronavac, meu pai tomou a AstraZeneca, minha mãe toma amanhã, que tem 61 anos, vai liberar aqui em São Paulo. Minha tia já tomou, enfim. Tia Brown. Todo mundo já minha tomou. sogra já tomou, que é enfermeira. É isso aí. Todo mundo tá tomando. Ah, Tia Brown. Tia Brown. Mas você sabe que eu li a notícia de Tia Brown uma vai forma... tomar. Seu pai tomou? Seu Samuel Gendler tomou as duas. Tomou Coronavac. Muito bom. Coronavac. A notícia que eu li de uma forma assim, mas ela não é muito positiva, como é a notícia. É assim, ó. Diante do desgaste causado pelo atraso da vacinação contra a Covid do governo Jair Bolsonaro. Ah, sim. Mas é que é a manchete da Folha, imagino, né? Exatamente. Pelo texto dá pra sacar. Mas a notícia é boa, assim. É boa. São vacinas vindo pro Brasil, né? De um jeito ou de outro é algo positivo, né? Que bom que a campanha esteja andando, né? Carlinhos Brown, família. É isso aí. O importante é tomar a vacina, qualquer vacina. Tá chegando aí, Emílio. Qualquer vacina. Eu tô na fila. Tá. Opa, Atualizou aí o aplicativo? Triagem. Copa do Catar. Já tá garantido lá. Tá na triagem. Já tô Mundial de na clubes. Copa do Catar. Em cima do Canelo. Aqui, ó. Só aqui o Só bracinho. com o bíceps do Marcos Mion. Ah, isso tá uma loucura, né? Bíceps do Bambam. É uma loucura. Milho Bodybuilding. É uma loucura. Eu fiz lá, você faz o cadastro, tem um cadastro. São Paulo tem vacina SP
Acho que é vacina. É o Vacina Já, né? Vacina Já. .sp.gov.br. Aí você entra lá, aí ele fala... Cadastra. Aí ele fala, obrigado, cadastra, aguarde. Aí você fica esperando. Tá aguardando um E aí, bom mas tempo. ele vai atualizando, mandando e-mail, Tem alguma ideia. coisa? Tem Não, mas ideia. É tá- só para agilizar cadastro não quando viu você mais. chegar no posto de saúde, você não precisa dar seu nome, seus dados, porque já está pré-preenchido cadastro. lá no aplicativo, entendeu? É, Muito bem. Só para Ontem, acelerar. quantos vacinaram ontem? Eu tenho aqui o meu Samidana. Vacinômetro. Vacinômetro, lógico, claro. Vamos ver quantas Show pessoas... da vacina. Não, tá vacinando bem. Ontem foram Acelerou quase bem. 1 milhão. 900 mil. Bom. 45 milhões 700 vacinados. É isso aí. 14 chegando, milhões né? de casos, 411 mil, infelizmente, falecidos e 13 milhões recuperados. E 45 milhões e ontem quase 1 milhão de Era a vacinas. promessa do ministro, né, do Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, ele falou, né, que ao longo desse mês ia atingir esse número de 1 milhão de vacinados por dia, tomara que se mantenha, né? E se acontecer E isso, se vierem mais a gente vacinas, vai pode bater até crescer. a previsão da Economist, que está falando que só vai ser ano que vem, a gente consegue esse ano, se seguir esse 1 milhão Esse padrão ritmo aí, né? ótimo Tomara. ritmo. Muito bem. É isso, Brauzinho? É isso, sempre bom. Qual estar vai aqui ser? com vocês, revê-los, os amigos, Marinho, Sami, Zuzu, você, garoto. Júlio, Alberta, Morgadão. Olha, Fico muito filho, feliz. Te adoro, você é muito legal. Qual vai ser? Cara E bom. o Pingos? Tá bem, Tá bem? Ontem, Tá voltei voando. ontem, fiquei surpreso com a audiência, vai subindo, impressionante. Eu tava de férias, não assisti muito, mas tá Não voando. prestigiou? Tá com uma bela audiência. Você sabe Tá que eu voando, saí... Graças a Deus. Eu saí... É o nosso público maravilhoso. Esse final de semana eu saí, cara, todo mundo é fã do Pingos e do Coppola. Coppola é muito Isso é querido, verdade. né? Caio Impressionante, Coppola, todo mundo agradeço pede. os É um recado que a elogios. gente sempre ouve, né? Caio Nas Coppola, ruas, muito Agradeço esses elogios em muito meu nome, elogiado. Emílio. Muito Estive- obrigado. estive Fazendo com- meu trabalho todo dia, informando a população. E é Obrigado. isso, porque o Fefi tá massa de manobra, tá? Gente, Muito bem. meu Deus. Eu posso, Coppola é bom, eu posso agradecer? Pode. Posso agradecer? Então, Vitor Brown, mais uma vez, muito obrigado, por você ter vindo. Muito, Olha, da muito nossa feliz. plateia. Obrigado, gente. Vocês são muito gentis, carinhosos. Muito bem. Grande É isso. Valeu, Brão.